110 milhões de reais. Bilionário árabe quer tirar o Pedro do Flamengo a pedido do ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de excelente negócio que pode trazer um bom lucro para o Mengão. Vou falar sobre Samuel Lino e o goleiro Léo Nanete. Aqui, ó, direto da Granja Comari, onde está treinando a seleção brasileira. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo. Na tarde desta terça-feira, Samuel Lino está treinando junto com o técnico Carlo Ancelotti, agora, aqui do outro lado desse muro, na Granja Comari. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você que não é inscrito no canal, é a única pessoa que pode ajudar o canal a crescer ainda mais. Então eu queria pedir, você que não se inscreveu, se inscreve no canal, esse botão aqui embaixo. Se você está me assistindo pela televisão aqui, ó, tem um botão de você se inscrever em cima do cursor do vídeo, se inscreve, você vai estar ajudando muito mais o nosso trabalho, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre o treino da seleção brasileira, isso porque o goleiro Léo Nanete, que treinou ontem junto com o grupo, deu depoimento aqui à CBF TV e tudo, já foi devolvido ao Flamengo. O técnico Carlo Ancelotti convocou o goleiro para apenas o treino de ontem. Isso porque o goleiro Alisson não tinha chegado. Na noite de ontem, o goleiro Alisson chegou, de noite ali, para de madrugada, o goleiro Alisson chegou e com isso o Léo Nanete voltou para as instalações do Ninho do Urubu a estar à disposição do Flamengo. Vale lembrar que a equipe do Flamengo está de folga durante essa semana. Então, Léo Nanete já devolvido. Quem está por aqui é Samuel Lino. E o Samuel Lino está treinando, né, nesse momento, junto com o grupo, e há uma expectativa se o técnico Carlo Ancelotti vai ou não usar o jogador do Mengão nos dois jogos que tem pela frente, o Chile na quinta-feira no Maracanã e a Bolívia na terça-feira que vem, dia 9, lá na altitude de El Alto, fica muito próximo ali da capital La Paz. Vamos ver se nós teremos o prazer de ver o Samuel Lino jogando com a camisa da seleção brasileira. E muita gente falando, né, sobre o Samuel Lino na seleção. Ele ficou muito tempo na Europa, saiu do Brasil jovem, foi para a Europa e nunca havia sido convocado. Quando ele veio para o Flamengo, ele teve ali a vitrine necessária que trouxesse ele para a seleção brasileira, desde já que ele consiga jogar muito bem na seleção. Quem deu entrevista por aqui hoje foi o Jean Lucas, e ele falou bastante sobre o tempo que ele passou pelo Flamengo e de alguns outros jogadores que ele conheceu ainda no tempo do Mengão, quando ele fazia parte das categorias de base. E por falar nisso, por falar em Jean Lucas, deixa eu falar do excelente negócio que o Flamengo fez com o Santos. Isso porque o Flamengo emprestou o Vitor Hugo para o Santos, o negócio está fechado, inclusive o Santos anunciou já o Vitor Hugo. O Flamengo emprestou o Vitor Hugo ao Santos sem a obrigação ou sem a opção de compra por parte da equipe santista. Com isso, só para eu poder explicar a vocês, é basicamente assim a cláusula. Se chegar uma proposta pelo Vitor Hugo, o Flamengo vai lá e avisa: ô Santos, eu tenho essa proposta aqui, de 10 milhões, de 20 milhões, de 50 milhões, de 100 milhões. Cabe ao Santos cobrir ou não a proposta. Se o Santos cobrir a proposta, o jogador permanece no Peixe. Se o Santos não cobrir a proposta, o Flamengo pode vender ele para qualquer... Opa, meu amigo, tudo bem? O Flamengo pode vender ele para qualquer outra equipe do mundo a qualquer momento. E aí eu vou dizer por que é um excelente negócio. Lembra do João Lucas, que eu acabei de falar dele, que foi convocado pela primeira vez, está aqui também com o técnico Carlo Ancelotti? O João Lucas pertencia ao Flamengo. Aí no tempo ainda do Jorge Sampaoli, o Flamengo emprestou o João Lucas para o Santos. E o que aconteceu foi que o Lyon da França quis comprar o João Lucas. E o Flamengo conseguiu vender o João Lucas no Santos por 40 milhões de reais. Na época havia uma taxa de vitrine que o Flamengo teve que repassar ao Santos e o Flamengo repassou essa taxa. Agora, o Flamengo tenta repetir o mesmo excelente negócio, a mesma excelente operação que deu certo lá em 2019. O Flamengo tenta repetir agora novamente, porém
com o Vitor Hugo. Os dois jogam ali no meio campo, posições bem parecidas. O João Lucas era mais um jogador de marcação, o Vitor Hugo é mais um jogador de criação, mas a ideia do Flamengo é repetir a mesma excelente negociação, o mesmo excelente negócio. Por falar em excelente negócio, o Flamengo recebeu 400 mil dólares, cerca de 2 milhões e 100 mil reais pela venda do Chola. O Flamengo permanece com 50% do jogador. Então, se o Chola amanhã sair do Dínamo e for para qualquer outro clube, 50% permanece com o Flamengo, e o Flamengo ainda colocou 400 mil dólares para dentro dos seus cofres. Bom, deixa eu falar agora sobre essa situação do Pedro, porque assim, a informação saiu agora na parte da tarde, foi até o Vene que trouxe ela. O que acontece é o seguinte, gente, o time do técnico Arthur Jorge, o Al-Dahran, deixa eu ler o nome aqui, Al-Rayyan, do Catar, né? Al-Rayyan do Catar, veio e fez uma proposta pelo Pedro. Os caras não vieram com uma sondagem, não vieram com um interesse. Os caras chegaram, prepararam uma proposta e colocaram a proposta na mesa do Flamengo. O valor dessa proposta, 110 milhões de reais. Quando o Flamengo recebeu essa proposta, o Flamengo respondeu, e respondeu assim, de forma imediata. A proposta chegou e o Flamengo já veio com a resposta. O Flamengo disse, não, nesse momento, por esse valor, eu não vou e eu não quero vender o Pedro. A ideia do Flamengo é permanecer com o Pedro por mais tempo, e o Pedro ele ainda está numa lista de renovações de contrato. O Flamengo já estuda a possibilidade de oferecer ao Pedro renovação de contrato. Só que o Pedro é o seguinte, tem uma lista de prioridade. Felipe Luiz tem que renovar o quanto antes, o Arrascaeta, o Rossi, que está com o salário defasado, o Arrascaeta, e depois, sim, existe a possibilidade do Flamengo renovar o contrato do Pedro. Então, assim, chegou a proposta, 110 milhões de reais, o Flamengo não aceitou a proposta, e aí, é claro, que isso dá até mais segurança para o Pedro, que ele não é um jogador descartável, que ele não é um jogador que o Flamengo não quer, que a diretoria, o que o Boto não quer ele no Flamengo. Isso, até para o Pedro é bom, olha, Pedro, a gente teve uma proposta aqui de 110 milhões por você e a gente não quis te vender. Quando o Flamengo comprou o Pedro por 90 e a gente não te vendeu. A gente tinha uma proposta e a gente ainda assim não te vendeu porque a gente confia em você, a gente quer você aqui junto com a gente, isso sem sombra de dúvida, sem questionamento nenhum, até para o restante da temporada do Pedro vai ser muito bom. Vale lembrar que o Sheik Árabe veio fazer a proposta a pedido do ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge, que já conhece muito bem o Pedro e sabe como o Pedro joga e como o Pedro se comporta. Essa semana vai ser importante para a reabilitação dos jogadores. A ideia é que o Jorginho, que estava sentindo incômodo na coxa, esteja 100% na reapresentação, e outros jogadores, por exemplo, como Léo Pereira, como o Léo Ortiz, que estão com desgaste muito alto, consigam descansar. O técnico Felipe Luiz, ele preza muito pelo descanso, ele fala muito sobre isso, o elenco tem que descansar, o time precisa descansar, e aquela coisa toda. Então, a ideia do Flamengo é utilizar essa data FIFA para, eu tenho que usar a palavra exata aqui para eu não errar a palavra, mas para revitalizar o elenco, para revigorar o elenco, para que os caras eles possam voltar para a sequência de jogos, serão 5 jogos na sequência, para que possam voltar nessa sequência de jogos aí, 6 jogos na verdade, e possa voltar bem e consiga aí fazer bons jogos e o Flamengo continuar líder do Brasileiro, se classificar na Libertadores, porque para o Flamengo isso é muito importante. É claro que nós vamos estar na cobertura de tudo e, como sempre, mantendo você, torcedor rubro-negro, bem informado de tudo que vai estar passando no Mengão, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Por aqui, agora só o Samuel Lino treinando junto com a seleção brasileira. Amanhã o técnico Carlo Ancelotti deve dar uma entrevista coletiva aqui logo cedo. Nós vamos estar também acompanhando tudo isso. E depois o Flamengo
e na sexta-feira, na verdade, o Flamengo vai se reapresentar já para poder treinar. Amanhã é o último treino da seleção, quinta joga, sexta o Flamengo já se reapresenta. O importante é que nós estamos cobrindo tudo para manter você bem informado de tudo que está acontecendo, tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ajuda o nosso trabalho. Valeu? Tamo junto e é nóis.